Boa noite, pessoal, bem-vindos. Tudo bem com vocês aí? Queria dizer que, para mim, é muito legal eu estar aqui hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre alguns pontos relacionados à alfabetização da pessoa com autismo e trabalhar um pouquinho em cima dessas possibilidades que a gente pode ter. Eu penso que é um assunto que a gente já estava para discutir já há bastante tempo, então é um material que eu já tinha aqui comigo e estava faltando tempo para sentar e desenvolver melhor a ideia, até para poder responder algumas perguntas que as pessoas fizeram e algumas que possivelmente vocês possam fazer ao longo do nosso momento de trabalho aqui, tá? O pessoal está entrando, queria deixar um abraço para todo mundo que está me vendo, boa noite para todo mundo, meus amigos, meus alunos. Vocês usem, por favor, o campo dos comentários para deixar as perguntas, que eu vou fazer uns minutinhos de discorrer sobre algumas coisas nesses minutinhos e depois eu volto para os comentários, tá? Então, tem algumas vezes que eu vou sair da tela para entrar o slide que vocês poderão acompanhar e depois a live fica salva para quem quiser dar uma olhadinha aí, tá bom? Muito bem. O que a gente espera fazer, né? Nós vamos conversar um pouco sobre o resultado da enquete. Então, foi feita uma enquete num dia, durante um story que ficou no Facebook, e as pessoas votaram, quem votou pediu a indicação, quer dizer, o que gostaria de saber, né? Mas o método mais adequado, depois como adaptar materiais, os pré-requisitos para alfabetização, entendi isso, e outras pessoas falaram da importância, querem saber sobre o processo de avaliação para a pessoa com autismo. Então, em cima dessas coisas, eu tentei juntar o que eu já tinha com algumas coisas que possivelmente virão depois, né? E assim a gente bate um papinho aí, tá bom? Então, vamos falar um oi para quem está chegando aqui. Então, a gente tem já 119 pessoas aqui no nosso primeiro minuto, obrigada. Não dá para eu falar o nome de todas as 119 pessoas, mas eu já vi que tem bastante gente aí que já acompanha o nosso trabalho, alguns pais e alunos que estudam com a gente, ou já estudaram com a gente, ou estão na supervisão, ou a população aí em geral, certo? Então, vamos lá. Bom, o que nós não faremos aqui? Então, o que a gente não vai fazer aqui? Nós não vamos dizer como é que faz para alfabetizar alguém, nós não vamos poder avaliar algumas possibilidades. Eu peguei algumas coisas que estão na literatura a partir da minha experiência já, de muitos anos, e da prática que eu faço. Então, eu combinei com alguns dados da literatura, mas eu não vou dizer qual é o livro melhor para você pegar e ensinar a criança, se é o método da escola tal, o método da escola tal. Eu não tenho como avaliar o que cada escola está fazendo individualmente nesse momento, tá? Então, o que eu espero que a gente faça hoje é mais uma análise conceitual da pessoa com autismo, na necessidade, de fato, do que a gente vê que precisa. Depois, a gente vai lançar isso para o seu local de trabalho, para a pessoa que você tem junto com você no seu ambiente, seja se você é profissional, ou pai, ou professor. E aí, no final, quem vai fazer essa conclusão toda junto comigo são vocês. Eu espero que a gente consiga fazer uma análise. É isso que a gente se propõe a fazer. A gente tem muita gente falando sobre alfabetização, mas a gente tem pouquíssimos estudos que mostram a eficácia, de fato, sobre habilidades e comportamentos de pessoas com autismo relacionadas a essas coisas. Então, é em cima desse lance aí que eu resolvi bater um papo com vocês hoje. Tudo bem? O pessoal está perguntando do som, tá tudo ok com o som? Aqui não chegou nada para mim de errado do som. Beleza, então. Então, vamos continuar trabalhando um pouquinho.
que contexto a gente está? Então, se a gente pensar no que a gente está falando na situação de realidade, se a gente pensar o que acontecia desde quando José de Anchieta veio para o Brasil, vamos pegar a realidade brasileira, nós estamos falando do autista brasileiro para aprender habilidades para ler e escrever. As coisas que acontecem no mundo, que são diferentes da cultura que a gente tem, com línguas diferentes, com outras unidades e estímulos diferentes, porque é uma outra língua, a gente não consegue considerar muito. Por isso que a gente não pode pegar muito, importar muito alguns estudos sobre alfabetização, porque isso vai depender muito de com quem é e de quem é que a gente está falando. Nós estamos falando do Brasil. E no Brasil, quando José de Anchieta chegou aqui para catequizar os índios já tinham linguagem, inclusive língua próprio daquela comunidade, daquela cultura que eles estavam vivendo. E a partir daí, com a herança europeia que a gente foi tendo, a gente passou por toda a história que vocês já devem imaginar o que aconteceu, e a gente chega num contexto que a gente está vendo aí agora, que é um contexto que a gente está falando basicamente de crianças. Vamos pegar do comportamento humano em geral. O comportamento humano sofre algumas variáveis, mas as regras de aprendizagem, elas são para seres vivos, especialmente aplicadas aos seres humanos, que é o que a gente vai falar agora. Exclusivamente nesse momento, nós vamos falar de crianças em contexto de alfabetização. A gente tem as crianças que não tem nenhum atraso no desenvolvimento, então, a criança que seguiu o desenvolvimento, aquilo que estava programado geneticamente para acontecer, e temos as crianças com atraso no desenvolvimento, no caso das crianças com autismo, que também podem cursar com a deficiência intelectual, a gente sabe que isso é perfeitamente possível numa grande porcentagem dessa clientela, e isso é um fator interferente para aprendizagem de uma forma geral, não só para a aprendizagem da alfabetização, mas no conceito que a gente trabalha, o aprender, ele precisa ser diferente em todos os âmbitos, inclusive a aprendizagem dessas habilidades que levarão depois para a leitura e para a escrita, que são coisas que não precisam acontecer ao mesmo tempo, né? Na nossa raça, parece que ela acontece ao mesmo tempo, mas ela não precisa acontecer ao mesmo tempo. E nós temos crianças com desvios no desenvolvimento. Então, pode ser uma criança que tenha o ponto que precisa para falar, por exemplo, o número de palavras que ela precisa para falar, mas ela não usa isso como deveria para comunicar. Então, ela não tem atraso de fala, mas ela tem um contexto linguístico comunicativo sem função. É dessa criança que a gente está falando, das crianças sem atraso, das crianças com atraso e das crianças sem atraso, no sentido de existir, de fato, diferenças nas formas de ensino. Então, o que a gente faz para algumas crianças que não têm atraso, elas não vão se aplicar para as crianças que têm atraso e para as crianças que têm desvios. E é nesse contexto que a gente está desenvolvendo, começando a desenvolver a nossa ideia. Nós estamos falando agora de crianças com autismo, sejam as que têm um desvio, sejam as que têm um atraso. E é em cima dessa população que a gente vai bater o nosso papo aqui. Tem um estudo muito legal, que é um estudo do Alfieri, do Louis Alfieri, é um estudo de 2011, ele fez uma meta-análise, então ele fez um estudo grandão, assim, analisando alguns efeitos sobre o poder do tipo de instrução, como é que essas crianças respondiam, né? Então, esse estudo aqui, ele fala o quê? Ele fala que quando a criança, ele foi analisar, de fato, o que ele fez? Ele pegou, foi comparando como que as crianças aprendiam ou deixavam de aprender a partir do tipo de instrução, com alguém, sem alguém, e como era feita essa instrução. E o que ele viu? Ele viu que a aprendizagem sem instrução, quer dizer, aquela onde a criança ia aprendendo, a criança precisava resolver os seus problemas, a criança que é o que comumente a gente chama de aprendizagem mais livre, de uma determinada abordagem, onde a gente vai fazer a criança pegar esse conhecimento e ir atrás disso, tá? Diferente daquela onde a gente tem uma instrução direta, controlada e mais objetiva, tá? Então, foi feita uma comparação, a grosso modo, né? O estudo tá aí, depois, para quem quiser dar uma olhada, tá em inglês, mas é legal para vocês lerem. Então, ele diz algo mais ou menos assim: a aprendizagem por descoberta, né, descobrir espontaneamente, ela aprimora o aprender? E a resposta é que não aprimora o aprender, ao contrário.
a aprendizagem sem instrução, ela foi bem abaixo em termos de medida do que aquela quando a gente tem tutoria, ou seja, alguém instruindo de verdade, um instrutor mediando isso, e o tipo de instrução. Então, quando a gente tem como instrução, pensando exclusivamente agora nas crianças com autismo, que tem um aprender diferente por ter um monte de dificuldades de fazer toda a reunião, né, do que o ambiente está passando para ela e se organizar com isso, a gente já sabe, então, que esse é um estudo grande, mostrando que quanto mais a gente tem instruções diretas e quanto mais a gente tem mediação de alguém, melhor é a aprendizagem dessa pessoa. Não é um estudo tão antigo, na verdade ele é basicamente recente, 2011, e mostra bem isso para a gente, né, da gente entender o que pode estar levando a ele. Então, eu vou mostrar ele para vocês, deixa eu ver se eu acho ele aqui, para mostrar, é esse aqui, é esse estudo aqui que eu estou falando, tá? Um estudo que mostra se a aprendizagem é baseada na descoberta, vamos colocar dessa forma, né? As instruções que são baseadas nisso aumentariam a aprendizagem, tá? Então, a gente viu que isso não é forte, isso já ajuda a gente a recomeçar a repensar o tipo de aprendizagem que a gente está oferecendo para as crianças com autismo, né? Essa coisa da aprendizagem participativa, no grupo, aprender com um amigo, ou sem amigo, fazer a criança ir atrás, esperar a grande hora disso acontecer. O famoso estalo, ele não teve o estalo ainda. Se a gente ficar esperando esse estalo vir, nós vamos ter muito atraso dessa criançada aí, né? Então, vamos seguir mais um pouco aqui, para vocês acompanharem comigo. Então, o que a gente tem? A gente tem algumas evidências, e dentre essas evidências, a gente sabe que os estudos mostram, e não é um nem dois, né, que a aprendizagem depende de treino, prática, acertos, evitação de erros, por isso da aprendizagem sem erro, muitas vezes, e não de experimentações baseadas em ensaios, quer dizer, aquela coisa que eu vou errando e com o erro eu vou acertando, e a partir do erro, com o menino com autismo, quanto mais erros, mais, e dependendo de que reforço ele tem, qual é a consequência para esse erro, ele pode tomar o erro como certo, e isso ser muito fortalecido, e depois a gente vai ter 2 trabalhos, que é para ensinar um novo comportamento e deixar de fazer aquele que foi errado aparecer. Então, por isso que a gente usa o princípio da aprendizagem sem erro, entre outros instrumentos de procedimentos de ensino, né, melhor falando. Pensando em construtivismo, porque é o que a gente vê ainda, né, e me fizeram essa pergunta, qual era a evidência do construtivismo sobre habilidades pontuais, a gente não tem esse tipo de estudo. Essa coisa mais natural, vamos colocar dessa forma, privilegia a aprendizagem colaborativa social em detrimento de um tipo de instrução formal. Na verdade, essa coisa toda do aprender pela construção, né, do seu próprio saber, da apropriação daquilo que a criança sabe, veio mais até como uma forma de reagir contra um modelo anterior, né, que era um modelo mais rígido, diferente, etc., na concepção dos autores que resolveram se rebelar contra aquela primeira formação. E veio todos esses processos que, no final, a gente entendeu, e o Brasil incorporou isso é uma coisa, parece que, basicamente, da nossa realidade, incorporou como bom, né, deixar a criança experimentar, a criança ser participativa, a criança ser ativa. E a aprendizagem colaborativa, ela demanda interação social, ela demanda imitação, empatia, quer dizer, entender que o outro não quer, ou entender que o outro quer, atenção compartilhada, no sentido de estar perto do outro, é o que a gente chama de sharing, de inglês, atender comandos, e, obviamente, precisa de comunicação para dar certo. Então, esse tipo de abordagem, que envolve todas essas coisas, parece ser muito mais legal para crianças sem autismo. Porque as crianças sem autismo, ou sem uma deficiência instalada, que iniba ou que interfira nessas habilidades que a gente parece que são conceituais dentro das teorias mais livres, né? Ela não tem efeito para as nossas crianças, a gente vê isso, né? Então, elas podem ser muito legais
para gerar um homem detentor de um determinado conhecimento que consegue, inclusive, manipular algumas coisas que a gente não consegue. Na verdade, a gente precisa ver que comportamentos me mostram que eu sou, que eu estou compreendendo, que comportamentos me mostram que eu estou fazendo uso de uma determinada lei daquela cultura, daquele lugar, né? E sem essas coisas, não vai ter aprendizagem. Então, é importante a gente voltar que esse estudo que eu mostrei mostra isso, e outros tantos mostram isso também. Então, podemos voltar um pouquinho no tempo, um pouquinho antes desse que eu vi, eles falam que a instrução formal individual, que é essa que a gente vai diretamente ao ponto, que é aquela onde eu fico fazendo monitoramento atrás da criança, na frente da criança, eu estou ali, não dou muito tempo para a criança entrar em comportamentos que não combinam com aquilo que a gente quer, ou não mostram a habilidade que a gente quer. Então, essa instrução formal individual, ela não exige da criança resgatar nada que seja cognitivo. É um conceito um pouco mentalista, tal, etc., mas é o que o autor coloca. O fato da gente ir direto ao que a gente precisa e mostrar coisas bem objetivas faz com que a gente trabalhe menos a criança também, no sentido de ficar provocando desgaste, né? E, obviamente, evita o que ele chama de constrangimento do fracasso. Porque os nossos meninos com autismo, eles erram demais. Eles são expostos a situações de erro durante grande parte da vida. E quando a gente fala de alfabetização, mais ainda, porque além deles não terem as habilidades que precisam para viver em sociedade ou para viver na comunidade em que está, que seja em casa, não têm as habilidades que precisam para desenvolver algumas habilidades acadêmicas. Então, estão constantemente fazendo outras coisas, porque aquelas coisas que se espera que ele faça, ele não consegue fazer. E aí a gente chega naquela história, né? Eu peguei só isso para contar, porque me perguntaram o que seria melhor para a pessoa com autismo, se seria a escola tradicional ou a escola construtivista, como se isso fosse uma questão brigando entre elas. Então, existe sim uma rixa. Hoje existe até essa coisa eu trabalhei muitos anos, 15 anos em sala de aula de pedagogia, e a gente sai da pedagogia com o pedagogês, né? Que o homem é um ser em construção, que o homem... Isso tudo não é errado na perspectiva do desenvolvimento humano típico, né? Mas na perspectiva do homem que tem um atraso nesse desenvolvimento, nós precisamos rever um pouco esse conceito. E é essa análise que eu gostaria de fazer com vocês. Quanto mais próximo do típico, ou criança sem nenhum problema de desenvolvimento, mais a gente aplica esses conceitos. Agora, quanto mais distante do que a gente chama de desenvolvimento típico, e mais próximo de atrasos, de excessos, de problemas a serem resolvidos, menos a gente vai conseguir chegar no ponto que a gente quer. E aí a gente tem alguns estudos, eu trouxe alguns estudos que mostram dados reais, quer dizer, eu consigo medir dados reais, quantas equações a criança conseguiu fazer, por exemplo, né? Quantos números e quantas relações numeral-quantidade eu consegui ensinar para essa criança. Ela olhando para um cartãozinho lá que tem o número 10, se ela consegue me entregar algo que tenha 10 unidades, por exemplo. Né? Isso é só um exemplo. Então, existe uma forma da gente ensinar a partir das relações condicionais, por exemplo, a aquisição da matemática. Esse é um artigo da Rosane e do Celso, que também está aí para quem quiser ler depois, que é bem legal, porque ele mostra os processos que são construídos e que a gente pode fazer a partir desse princípio maior, dessa teoria da equivalência de estímulos, que é o que a gente está concluindo que, de fato, é o que ensina de verdade. Isso não é uma coisa nova, isso já vem vindo, né, já há bastante tempo, mas eu gosto de mostrar para dizer que tem estudos que mostram isso. Então, a gente tem um muito legal, que é um estudo que esse que vocês estão, que eu estou mostrando aqui. Às vezes eu volto da tela, venho para cá e me perco um pouco também. Ele fala da equivalência de estímulos, da generalização de estímulos contextuais, como estímulos que a gente consegue controlar. O grande lance é a gente fazer essas relações de controle, né, e depois recombiná-las, tá? Então, esse é muito legal também, ele está em inglês, e depois a gente vai discutir um pouquinho essa coisa, da maioria das coisas que a gente tem no Brasil está em inglês, né? Então, esse é clássico
E quando a gente fala de alfabetização com autismo, hoje, o nome que vem falando disso é a Camila Gomes. A Camila, eu até deixar um beijo para a Camila também, que veio aqui em Pirassununga muito antes, era estudante, eu acho, não me lembro, estava se formando ainda, veio fazer um estágio com a gente aqui, e por acaso eu fui defender minha tese, isso foi em 2000, 99, 2000, porque foi quando eu defendi o meu mestrado. E a Camila foi comigo no dia da minha defesa. E aí se apaixonou pela Universidade Federal de São Carlos e seguiu toda uma carreira, assim, brilhantíssima, e é um nome que hoje nos ajuda a entender os processos de aquisição das habilidades para leitura e escrita. Esse livro, esse artigo, é uma revisão de muitos estudos que olham para essa forma de ensinar, né? Essa teoria de equivalência de estímulos, que é uma coisa sensacional, fundamental. A gente tem outro dela também, então a gente tem algumas coisas que as pessoas perguntam, a gente tem que ensinar o global, a gente tem basicamente fônico, silábico e global, né? Os métodos. E a gente sabe que o global realmente tem mais efeito para a pessoa com autismo. Mas a gente não deixa de ensinar as partículas menores. Então, o contexto é muito maior. O conceito de formar relações é o que é mais importante. O que controla o quê? E as associações que a gente vai fazendo ao longo do processo, né? De treino. Então, mais um artigo importante. Tem um outro aqui também, da Débora, muito legal, que mostra... o que achou na literatura, né, o que viu na literatura, que pesquisa tem e que efeitos essas pesquisas mostram. É isso que interessa para a gente, pessoal. Se não tem pesquisa mostrando, pode ser ótimo o método da professora Mariazinha, mas pode ser bom para aquela situação, ou emprestado para outros, ou juntado em retalhos, e se não tiver demonstração, a gente não vai poder dizer, olha, é extremamente poderoso para toda a galera, porque nada é 100% bom para todos. E muitos modelos de intervenção ainda estão sendo testados. Então, daqui a pouco pode ser que ele seja legal e que ele mostre tantas evidências. Mas agora, o que a gente tem são basicamente dentro dessa linha, né, de equivalência de estímulos. Então, a gente vai aumentando o repertório, vai ensinando novas relações, até que a criança consiga, de fato, chegar num texto maior. Então, a gente tem várias coisas aí que são apontadas, esse é só um pedaço de um estudo maior que a gente está fazendo, e aí a gente chega em um muito massa, porque é, assim, bem legal, não é exclusivamente de autismo, né, falando de autismo, mas o Victor Haas, ele faz uma análise de por que o construtivismo não funciona. Então, ele vai olhando para dados bem importantes e cai naquilo que a gente sempre fala. A gente tem muito aquela coisa de estar baseado na tradição, está baseado no senso comum, está baseado naquilo que alguém me contou, está baseado no amor, na coisa maravilhosa, naquela coisa de ser professor, tal, que é sensacional, mas não é suficiente. Então, quando a gente vê que o histórico que isso aconteceu no Brasil, e não é só uma coisa científica falando, né, tem aí algumas outras coisas envolvidas em todos os modelos que o nosso país já passou, dentro das tendências pedagógicas da prática escolar, mas eu sugiro que todo mundo leia esse artigo do Victor Haas, porque ele é bem legal e ele nos dá um entendimento de que se a gente tem dúvidas de que a aprendizagem mais natural, mais, né, a criança indo atrás, deixar o momento dela, esperar o ritmo dela, tal, a gente já vai começar a entender que isso não é bem assim, né? O que a gente sabe é que a gente consegue modificar, inclusive, algumas relações de aprendizagem para favorecimento do aprender a ler e escrever pela análise comportamental, que não é uma grande novidade, né? A gente já vem vindo com isso há muito tempo, desde o começo da década de 70, que a gente já entende que isso é importante, e depois disso, isso vem nos últimos 20 anos, cada vez com mais força. O próprio modelo TEACH faz uso disso. Quem trabalha com o modelo TEACH sabe que nós ensinamos as crianças fazer essas relações, por isso que a gente ensina primeiro emparelhar determinada coisa com aquela coisa, depois a gente vai aumentando, a gente vai passando a criança por a gente experimenta experimentos para que ela possa entender que esse estímulo pode se relacionar com esse, e por conta disso, outras relações
podem acontecer também. O que vocês fazem aí, muitas vezes, na forma de pasta, que a gente chamava isso lá 30 anos atrás de pasta, a pasta não quer dizer nada. É o que está dentro dela e as relações que nós estamos ensinando ali que interessam, que é o que a gente chama da teoria de equivalência de estímulos, certo? É a teoria da equivalência de estímulos que ensina essas relações, que está na base de todos os treinos de, por exemplo, emparelhamento, pareamento sob modelo, que a gente faz dentro do nosso processo de ensino. Tem esse é uma dissertação, na verdade, de mestrado, e ela foi estudar o impacto da estimulação da consciência fonológica, porque consciência fonológica, aspectos muito cognitivos, eles não são considerados pela análise comportamental como são pelas teorias da psicolinguística exclusivamente, né? Então, ele tem aí a sua contribuição para algumas coisas, mas dentro da análise comportamental, falar em consciência fonológica é um construto muito hipotético. Então, a gente quer ver que comportamento é que ele me mostra e que diz que ele está tendo o que chamam de consciência fonológica, por exemplo. É algo um pouco mais objetivo, né? E o que ela viu? Olha que interessantíssimo isso, gente. Ela fez uma busca, né, pelas redes de banco de dados, ela fez Cielo, CAPES, fez BVS, BDTT, e viu o que ela achava com os termos consciência fonológica em relação com a aprendizagem da leitura escrita. O que ela achou? Eu vou até aumentar aqui para vocês darem uma olhada. Olha só o que ela achou. Isso foi em 2018, tá? O que ela viu? Ela viu que, falando de autismo, não teve, em português, nenhum estudo a partir do Cielo. Então, ó, em português, a gente não tem nada que fale de consciência fonológica e autismo, que mostra evidência, nem em inglês e nem em espanhol. Já pela CAPES, ela conseguiu ver, em inglês, 960 estudos que falam a palavra autismo e consciência fonológica. Em português, só 7, e assim para todos. Então, ela achou, para autismo, 971 artigos, pesquisas, que falam sobre qualquer relação entre consciência fonológica e autismo. Ela achou mais para dislexia e achou para síndrome de Down. Foi o que ela mais achou, tá? Aí, ela fez uma outra coisa. Ela foi olhar numa segunda etapa. E nessa segunda etapa, o que ela fez? Nessa segunda etapa, ela foi refinando cada vez mais essa busca, e nesse refinamento da busca, ela chegou só a 6 estudos, que mostram alguma coisa com relação à consciência fonológica, treinos ligados a isso, estimulação ligada a isso, visando alguma coisa para pessoas com autismo. Então, ela achou 77 estudos que mostravam isso. Entre, se não me engano, 2009 e 2018. Foram vários anos o período de vários anos que ela fez essa pesquisa, tá? Pouquíssimo, não é nada perto do que a gente tem hoje, por exemplo, relacionando com o que a gente sabe no mundo desse processo de ensino por equivalência de estímulos, né? Aí ela refinou mais ainda, e aí ela foi chegando, ela foi indo, e ela veio fazendo um resultado final, e nesse resultado final ela fez uma correlação direta entre efeito do treino por consciência fonológica sobre pessoas com autismo. E ela achou um único artigo em inglês dizendo que isso é forte. Tá bem legal isso. Ela detalhou cada um, ela fez uma leitura de cada um dos estudos que ela deixou para o final ali, né, nesse final. Foi muito legal. E qual foi esse estudo? É esse que está na parte de baixo. Tá? Então, nesse estudo que está na parte de baixo, ele fala que parece que tem algum efeito para pessoas com autismo. Mas aí a gente tem algumas críticas da própria autora, falando no tipo de metodologia, número de sujeitos, tudo aquilo que a pesquisa faz, né? Tentando dar saídas para um próximo estudo, etc. Então, é importantíssimo a gente ver que a gente não tem evidências fortes dizendo que essa coisa de ensinar por consciência fonológica para a pessoa com autismo. Não é a Maria Elisa que está dizendo, nem ouvi falar por aí. A pesquisa está dizendo. E o que mais que a pesquisa está dizendo para a gente? Que as habilidades essenciais precisam ser ensinadas com apoio de tutoria
instruções diretas, então isso é fato real. A criança que não tem, principalmente as mais severas, as menorzinhas, que não tem apoio de um instrutor dentro da escola para ela desenvolver aquela habilidade pontual que a gente está colocando, não vai aprender na mesma medida daquela que tem. Isso é fato. Uma outra coisa que a gente vê, que a pesquisa fala, é que nenhuma criança aprende só em situações naturalísticas. Situações naturalísticas são importantes, inclusive são baseadas em evidências, mas não sozinhas, né? Então, a situação naturalística e por ensino incidental, que é aquela mais aproveita a hora e ensina, funciona, mas não exclusivamente, muito menos para pessoa com autismo. Então, elas são algumas possibilidades da gente apresentar novos ambientes de ensino, mas elas não podem ser consideradas as únicas formas de ensino, que é o que a gente vê habitualmente em algumas abordagens, especialmente dentro de escola de educação infantil, que é o recorte que eu estou fazendo nesse momento. Uma outra coisa importante é que condições biológicas e orgânicas, elas ajudam a explicar aquilo que a gente desenvolve no mundo, afinal de contas, nós somos um sistema, né? Mas elas não são suficientes para controlar as relações e interferências entre o homem e o ambiente. Ou seja, nem sempre essa história de ficar esperando o desenvolvimento do pré-requisito que ele tem, isso não dá mais para a gente aceitar, né? Então, todo mundo tem uma regra cerebral, o cérebro funciona, senão a gente morre, mas nós conseguimos antecipar algumas habilidades, já sabendo que esse ciclo de desenvolvimento é diferente, a forma de aprender também é diferente. E outra coisa que a gente sabe, que a pesquisa diz, que pessoas autistas aprendem um domínio maior de habilidades visuais em detrimento das habilidades auditivas, isso a gente já sabe já há bastante tempo. Continuando. O ensino de habilidades por equivalência de estímulos parece ser um modelo altamente eficaz para pessoas com autismo, é o que mais tem estudo. Se você fizer uma busca bem rápida agora, você vai achar inúmeros estudos sobre equivalência de estímulos e alfabetização de autismo em muitas línguas, inclusive no Brasil. Então, a gente já sabe o que a gente precisa ensinar, e ele parece ser um modelo bem forte, poderoso, né, para a gente ensinar essas habilidades. E outra coisa que a gente vê, a pesquisa fala que o ensino de habilidades por consciência fonológica não parece ser um modelo eficaz para pessoas com autismo. Pode ser para qualquer outra pessoa, mas estudos que mostram, de fato, numericamente, nós temos muito poucos. A autora não encontrou nenhum, né, desse estudo que eu mostrei agora. Então, pode ser que já chegue, né, porque tem efeitos para pessoas que não têm autismo, né, tem as áreas que são organizadas para pessoa que tem dislexia, por exemplo. Tem estudo que mostrou mais efeito para criança com dislexia do que para criança com autismo, por conta de algumas habilidades anteriores que a criança não tem. Tudo isso a pesquisa vai avaliar. Quem é a criança? É uma muito severa ou é uma muito leve? Quantos anos tem? É menino ou menina? Essas variáveis todas precisam ser controladas na pesquisa, né? Que é para a gente ter absoluta certeza de que ela tem replicabilidade sobre outros grupos, né? A gente sabe também que o ensino de habilidades pivotais, que são aquelas importantíssimas, essenciais, anteriores, ajudam a pessoa a formar novas relações condicionais a partir desses treinos, então não é aleatório, né? A gente precisa se preocupar em ensinar isso, é o que a gente chama de repertório básico, né? A gente já sabe que tem habilidades que são fundamentais para a formação de novas habilidades, e que a gente pode ensinar uma determinada combinação que emerge uma outra habilidade sem treino por essa combinação ser feita. Então, são relações, matemático mesmo, né? A gente consegue ver a relação entre o estímulo A e o estímulo C, e aí o que vai emergir disso depois. Também, para alfabetizar, precisamos ensinar passo a passo, a partir de unidades de comportamento, porque cada comportamento pequenininho, ensinar comportamento funcionalmente envolve toda aquela análise do ambiente, antecedente, resposta e consequência, e é nessa perspectiva que eu estou contando a historinha para vocês, tá? Então, gente, é fundamental a gente ter uma determinação objetiva, clara, precisa e mensurável daquilo que eu quero ensinar. Mandar um planejamento de alfabetização para criança, ou para qualquer coisa do mundo, e colocar que eu quero que ele aprenda a fazer lista de compras, por exemplo.
muito antes de fazer lista de compras, ele tem milhões de algumas outras unidades de comportamento que a gente precisa avaliar, que a gente precisa ver. A gente não sabe o estado original daquela pessoa quando a gente vai começar a trabalhar, por isso que a gente tem que avaliar, levantar aí um repertório inicial para ver como que essa criança tem, e o que essa criança já tem. O que não dá é a gente esquecer disso e vir com aqueles monte de planejamento aberto, deixar a criança tomar consciência de si mesma com relação ao próximo, quer dizer, esses são objetivos que a gente não vai conseguir de jeito nenhum atingir, nunca na nossa vida. O que a gente precisa é entender, estou tentando achar aqui onde que está uma coisa bem legal que eu queria achar para vocês, mas acho que eu não vou achar agora. O que a gente precisa é entender o que, de fato, nunca se esqueçam disso, e vocês estão até cansados de ouvir, porque tem tanta gente falando sobre isso hoje, graças a Deus, aleluia, oremos, porque não dá mais para a gente pegar a professora de sala de aula, principalmente de educação infantil, e dizer que o menino precisa se sentir participativo no mundo em que vive. Isso não é o objetivo que a gente consegue alcançar, né? Qual é o objetivo real, mensurável, de fato, que a gente vai querer ensinar para essa criança? Acho que isso é mais legal do que qualquer outra coisa, tá? Deixa eu tirar essa coisa aqui de baixo. Aqui, pronto. Vamos lá. O que a gente espera ensinar, então? Então, ainda pegando aquilo que deixa eu tirar esse banner para vocês poderem ver que a gente pegou uma referência. Já sei, vou fazer assim. Dessa forma. E aí a gente conversa sobre esses pré-requisitos que a gente precisa entender. Consigo achar o banner para tirar? Deixa eu ver onde ele está. Senão atrapalha vocês aqui. Estou vendo que tem bastante gente aqui assistindo, que legal. Obrigado, valeu. Eu tenho algumas perguntas para responder ao longo Vamos ver se é aqui. Aí, pronto. E eu volto aqui já para responder, tá? Então, a gente tem Júlio de Rose, tem o pessoal da Universidade Federal de São Carlos, que já há bastante tempo, ali em 99, quando eu estava lá, a gente já falava de equivalência de estímulos. Então, a professora Daisy, professor Júlio, professor Celso, a própria Camila, eles foram meus professores. Então, não é de hoje que se vem estudando isso. Agora, isso já está muito mais atualizado, muito mais moderno. Então, super importante a gente olhar para isso. Não vai adiantar, olha bem, fiquei até maior agora para mostrar isso. Ensinar que Ivo viu a uva, fazer o menino assinalar determinada coisa, se ele não tem comportamentos básicos, pivôs, essenciais, fundamentais, anteriores, que são os comportamentos relacionados a sentar, esperar, olhar para mim, inclusive, olhar seguindo alguma coisa, né, acompanhando um movimento, que é o que a gente chama de integração, olho-mão, atender pelo nome, quer dizer, são algumas coisas deste nível, porque sem isso, a gente não consegue ensinar o mínimo do mínimo que a gente poderia ensinar. Então, é importante que a gente tenha instalado habilidades fundamentais anteriores, para depois a gente pensar no que vem pela frente. E aí, em termos de processos discriminativos, que aí a gente tem um elenco de coisas que a gente pode ensinar, que vai desde discriminar um elemento do outro e fazer que relação isso pode ter, depois responder aos comandos, a gente chama isso de controle instrucional, que lá na frente, se a gente for pegar o VB-MAP ele fala em comportamento de ouvinte, que é justamente isso. O cara para prestar atenção no que você está falando. Como é que a gente vai ensinar uma pessoa que não localiza o que você está falando com ele, que não entende o que você está passando para ele, que não faz essa coisa de responder em retorno, não te entregar uma coisa que você está pedindo, seja de uma forma verbal, que para ele é auditiva, seja de uma forma visual. Então, estender a mão é uma coisa, pedir algo é outra coisa, são estímulos diferentes que a gente precisa ensinar separado. A imitação, sem imitação, a gente não tem uma galera de coisas
que virão pela frente, e não adianta só imitar num contexto, imitar um som de uma galinha, imitar, quer dizer, tem que ter tudo generalizado, né, que a gente chama de imitação generalizada, com outras pessoas em outros contextos, e um número grande de coisas a serem imitadas, desde sons até movimentos, traçado motor, quer dizer, traçado gráfico, né, essa coisa da imitação de uma forma geral, e aí entram todos os pareamentos, com todas as suas combinações, seja visual, auditivo, visual, isso vai depender do estímulo que a gente vai oferecer. Então, sem esse treino, tem algumas outras, dependendo de quem está escrevendo isso, né, aparece de uma forma ou de outra, né. O próprio livro da Camila é muito legal, porque ela dá para a gente um programa que nos ajuda muito nessa coisa de o que esperar, né, o que a gente acha que a gente poderia fazer, já não dá mais, assim, o que eu de fato, esse de fato vai ficar para sempre, o que de fato eu preciso perseguir antes de chegar lá, se é ditongo, se é hiato, porque isso é conteúdo, né, isso entra agora numa outra esfera, né, então a gente precisa primeiro ter um preparo, para depois a gente começar a ensinar algumas coisas, certinho? Então, lembre-se sempre nisso, que isso está na base do trabalho que a gente faz desde crianças muito pequenas. Então, você aí que está aí me assistindo, que você já trabalha com ensino estruturado, você sabe que são essas coisas que a gente faz desde sempre, né? Talvez as pessoas não saibam que isso chama isso, né? Mas, na verdade, a teoria que está por trás de tudo isso explica-se por essas relações todas aqui, tá? Esse material do professor Júlio chama equivalência de estímulos, como que era mesmo? Equivalência de estímulos como modelo de significado, se não me engano. Acho que é isso, equivalência de estímulos como modelo de significado. Mas tem muita coisa que fala disso por aí, tá? Sugiro que vocês olhem um pouquinho mais para isso. Para nós, então, alfabetizar é criar um cenário formal de ensino de relações entre estímulos, palavras, figuras, letras, imagens, e várias combinações e equivalências, iniciando pelo treino de habilidades básicas, que começa muito cedo. Não dá para a gente falar, ainda não está na idade ainda, principalmente se for autista. Se for autista, a gente antecipa todos esses processos, né? Porque eu já sei que ele já caminha mais lentamente na aprendizagem dessas coisas. Então, a gente já vai antecipando isso. Eu não vou ficar esperando com 7, 8 anos, não conseguiu, aí eu já entra como um processo de estimulação anterior ao preparo para essas habilidades. É isso que a gente faz sempre. Então, em autismo, muitos comportamentos e habilidades, se elas não forem treinadas, elas não vão aparecer. Eu costumo dizer, os meus alunos aí já sabem, que a gente diz, não brota, né? Não cai do além, não vem do além a habilidade. Não dá para ficar esperando a Páscoa passar para ele aprender. Não dá para ficar esperando a maturidade dele. Então, ele não está muito maduro ainda, prof, tá? Eu vou antecipar isso. Eu preciso dar habilidades. Eu preciso fazer o treinamento disso. E aí, o que a gente ouve nas escolas, gente? Exatamente isso. A gente escuta, ele não está preparado, mas pelo menos ele vem aqui com os amigos, tal, ele fica junto com os amigos. Ele não faz as coisas da escola, mas ele gosta de brincar com a massinha, então ele fica lá e brinca com a massinha. Mas cadê o ensino de todas as relações que são importantes para o ser humano aprender essas coisas, né? Então, é fundamental o ensino dessas relações. Vamos lá, isso a gente ouve na escola. Agora eu trouxe uma coisa para mostrar para vocês. Existe uma coisa que chama Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. Vamos dar uma olhadinha no que tem descrito, que acredito que todo mundo que trabalha com educação hoje já tem que saber isso, de ponta cabeça, né? Porque é como se fosse algo que vai regular todo o processo educacional brasileiro. E tirando o romantismo do lado, vamos deixar o romantismo na gaveta e vamos olhar para o que é lógico e objetivo, certo? Então, vamos ver. O que é que ele fala? Eu peguei só a educação infantil para a gente dar uma olhadinha. O que ele fala como direito da criança na educação infantil? Expressar-se como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens. Fiquei grandona de novo aqui, que é para dar força nisso. Eu não sei definir
o que cada uma dessas coisas quer dizer. Cada um define de um jeito que acha que é, né? Porque a gente não tem isso claro pra gente, como é que a gente ensina uma coisa dessa. Olha aqui, antes a gente falava em área do conhecimento, né? Então agora a gente fala em campo de experiências para crianças. O que eles falam para crianças bem pequenas? Começa o problema de definição operacional, gente, desde aí, né? Que é isso que a escola recebe. Criança pequena e criança. Então, a criança bem pequena é aquela que tem 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses, tá? Então, até a gente evita esses termos mais vagos, né? Bem, muito, pouco, né? A gente vai direto ao ponto que a gente quer. Para não criar juízo de valor, inclusive, né? Mas a gente quis dizer que são crianças menores de tantos anos, né? Menores de 4 anos, entre 1 ano e meio, mais ou menos, e 4 anos. Olha só, respeitar regras básicas de convívio social nas interações, é isso que eu quero para uma criança de até 4 anos. A escola tem que ensinar isso. E resolver conflitos nas interações e brincadeiras com orientações de um adulto. Eu não sei definir o que é respeitar regra básica. Qual comportamento ele tem que mostrar para me dizer que ele está respeitando regra básica? Aí a gente começa a conversar. Qual comportamento eu costumo ver, como é que ele mostra topograficamente que ele está resolvendo conflitos e interações nas brincadeiras? Porque da forma como está aqui, você vai definir de um jeito, a professora da outra escola vai definir de outro. Por mais que tentaram deixar isso de uma forma meio que única, tá sim de gente definindo de formas diferentes. E a busca dos objetivos serão diferentes também. Para a pessoa com deficiência e autismo, especificamente falando de autismo, o cara já perde aí, ele já não vai cumprir aí, porque ele tem uma grande deficiência na aprendizagem dessas coisas, né? Então, me interessa saber o que a escola pode fazer em termos práticos, procedimentos de ensino, para ensinar a dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades e opiniões. O cara que não fala já perde o campo da experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. O que a escola vai fazer? Qual é o instrumento que a escola vai me dar enquanto professor, você é professor, vamos pensar você que é professor, o que você vai fazer tecnicamente falando e não ideologicamente falando, e não falando filosoficamente, conviver com o outro para aprender a ser um homem melhor para o mundo. Isso não vai ensinar nada. Né? Então, a gente tem isso definido para a escola brasileira, gente, que foi olhar e não tem nada que fale para a gente como que se aplica isso para a educação especial. A pessoa vai dizer, educação especial, eu até sei o que as pessoas falam, perspassa por todos os níveis e modalidades em uma espiral, é assim que o povo fala. Agora, pega o boi pelo chifre, você que está aí, pega o boi pelo chifre. Como é que você vai fazer, de verdade, com que um menino educação infantil com autismo, 4 anos de idade, conheça e respeite regras de convívio social? Como você vai mostrar isso? O que interessa para a gente é pegar esse dado conceitual, que é conceitual, e trazer isso para o científico. Como é que nós vamos medir isso? Como é que você, que é professor, vai dar conta de medir isso? E isso está envolvido em todos os âmbitos da aprendizagem humana, né? Como é que ele vai coordenar habilidades manuais? Como é algo motor, parece ser minimamente mais fácil, né? Então, que instrumentos nós vamos usar para isso? Isso interessa muito. Assim, eu coloquei algumas coisas que se depois quem já tiver saco para ler e teve que estudar isso, não é um material 100% ruim, mas nós temos que fazer uma análise de em que, quando e até quando isso vai se aplicar para a pessoa com autismo, certo? Então, cuidado com isso, porque aí a gente vai cair em quê, gente? Nós vamos cair no planejamento subjetivo, nós vamos cair em intervenções generalizadas, em materiais aleatórios, que aí vai acontecer o quê? O cara vai fazer um monte de material estruturado, porque tem que fazer, porque a professora Maria Elisa falou que o material tem que ser estruturado, mas numa filosofia de trabalho diferente, não combina, não dá certo as coisas. Porque se eu tenho uma filosofia onde a criança tem que errar para aprender, que a criança tem que ser ativa no seu próprio saber, tal, e todas aquelas coisas que se aplicam muito bem para crianças sem autismo. Vejam bem, nós estamos falando de uma criança com uma deficiência severa, aonde todas as áreas do desenvolvimento são invadidas, não é à toa que a gente chamava de transtorno invasivo do desenvolvimento. O desenvolvimento, ele é invadido, né? Então, a gente não pode pegar
o mesmo pão e passar a mesma manteiga e servir para a mesma pessoa achando que ela vai achar que é uma delícia. Porque essas coisas não são dessa forma. Principalmente na hora de descrever objetivos, porque aí eles vão ser muito amplos, muito vagos, e você não vai conseguir material e muito menos avaliar se atingiu ou não, porque você não tem medida, e continua entrando na subjetividade, continua entrando na aleatoriedade. O processo de ensino vai ser sempre grupal, então dificilmente a gente vê uma instrução individualizada. Com essa coisa da legislação, colocar uma mediação em sala de aula, parece que isso ficou menos ruim, mas a gente ainda vê isso acontecer, não tem professor que possa entrar em sala, não tem instrutor que possa entrar e ajudar a professora da sala de aula, que fica maluca com aqueles 20 lá, às vezes até muito mais, crianças pequenas, sem poder dar atenção para aquele individualizado. Então, o que a gente escuta dos professores dizendo, eu não dou conta, porque eu sou sozinha, tenho lá minha ajudante, tá? Mas eu tenho outros tantos, ela está absolutamente correta. Essa endoidecência que a professora passa de ter que fazer vários materiais, ela está corretíssima de reclamar, porque não combina o que a literatura fala que a gente deveria fazer com aquilo que a gente tem de dado de realidade no Brasil, né? Então, a gente precisa aí ter um tempão para estudar. Eu sei que existem novas políticas chegando para a gente entender o que vai acontecer com a pessoa com autismo dentro das práticas baseadas em evidências, para esse grupo em situação escolar, que é extremamente preocupante. E, diante de tudo isso, gente, ler e escrever fica desse tamanhinho, talvez nem seja a nossa preocupação, porque quando a gente fala, espera, a nossa preocupação não é ler e escrever, não significa que a gente esteja dizendo, ele não vai ler e escrever. O que a gente diz, principalmente a gente que trabalha com essas abordagens mais objetivas, né, análise comportamental faz muito isso, vamos vamos treinar habilidades anteriores para aquela posterior poder aparecer. Não significa que a gente está dizendo, esse aí não dá para avaliar, esse aí não dá para ler e escrever. Como eu sei se ele não tem habilidades anteriores ainda? Não sei, eu preciso fazer isso. Agora, de fato, a resposta para essa pergunta é, infelizmente, não. Não é verdade que todo autista pode ser alfabetizado por todas essas relações que nós conversamos agora, por todas essas variáveis que a gente disse agora, e mais ainda, nós temos um lance da deficiência intelectual, e aí o cara não vai aprender, não porque o autismo deixou isso nele, mas porque ele tem uma deficiência intelectual, e isso já é bloqueadora de algumas habilidades por conta da DI, e não só por conta de ser autista, né? Porque o fato de ser autismo não inviabiliza ninguém de ser alfabetizado. O fato de ser humano o faz aprender habilidades básicas. E a gente precisa só entender o lance dos procedimentos de ensino baseados no que a gente já tem de científico, e não daquilo que a tia Mariazinha do 4º ano B resolveu ensinar, né? E aí é que a gente começa a se preocupar um pouco mais. O que é que parece ter mais evidência sobre autismo, então? Nos processos de leitura e escrita. A forma de ensinar são os procedimentos baseados na teoria de equivalência de estímulo, segundo todos os dados da literatura que a gente tem aí, né? É o que a gente vê acontecer de dado real. Pode ser que daqui a pouco as pessoas que estudem outro tipo de abordagem consigam dados reais para mostrar para a gente, e olha que massa isso. A gente quer isso, a gente quer possibilidades. Mas, por enquanto, as possibilidades que a gente tem é realmente ensinar a partir de estímulos que vão se tornando equivalentes e que vão sendo controlados nas suas combinações a partir do ensino daquelas habilidades iniciais que a gente conversou lá atrás. Que não é tão diferente do que a gente vê as professoras fazendo. Uma imagem com a sua palavra com uma outra palavra parecida, uma cor com a cor da... A gente não vê, isso não é tão diferente. É o processo de ensino que não é tão sistematizado em sala de aula, e o controle que vocês fazem com relação a isso, porque é muito diferente ensinar, por exemplo, a figura do macaco com a palavra do macaco, num contexto com só 4 combinações, do que tudo isso numa apostila. Porque quando eu tenho uma apostila com tudo isso lá dentro, o que pode estar controlando o menino não é a palavra macaco, pode ser o tio das palavras, das letras A, espalhados por ali, que ele tem acesso a muitos outros estímulos ao mesmo tempo. Então, quando a gente seleciona e segmenta isso, ensina em pedaços separados, por isso do material estruturado, é justamente para ele não colocar controle em lugar que não deve, e aí aprender errado, certo? É por isso que a gente faz tudo isso, e penso que é legal sempre a gente pensar nisso,
tá? Muito bem, acho que eu até falei demais, passei bastante da minha hora, mas eu vou estender um pouco para responder as perguntas, tá bom? Eu vou dar uma olhada aqui, eu vou subir. Eu tenho algumas perguntas que eu já tinha respondido, que foram as pessoas que mandaram para o Face. Deixa eu achar aqui. Ó. Uma delas, olha, está passando aí agora. As hipóteses alfabéticas de Emília Ferreiro podem ser usadas para ensinar o TEA, não na perspectiva que a gente acredita. Porque a Emília Ferreira tem lá não tem um método de trabalho, né? Ela fez uma teoria, tem uma teoria que não é exclusivamente dela, mas que explica como é que a pessoa escreve, a apropriação do conhecimento, etc. Nós entendemos que isso se dá a partir de outras relações, que são condições diferentes que as pessoas entendem. Pode ser que logo isso seja importante, não sei, mas a gente não considera, a Emília Ferreira não tem um jeito de ensinar, ela não é um método de ensino, ela explica como uma pessoa aprende, né, e eu vejo muito isso em processo de avaliação, como é que a criança está escrevendo, em que nível a criança está de escrita, tudo mais. Isso não envolve diretamente ensino de uma habilidade, então, o que eu vejo mais com relação a isso é mais em que momento, a partir da leitura que ela fez, qual é o momento que ela está, pré-silábico, silábico, alfabético, em que momento ela está em termos de escrita. Mas ainda assim, se não tiver todas aquelas habilidades anteriores, ele não vai escrever nada, né? Então, nós não usamos essa tendência teórica para trabalhar dentro da análise comportamental. Uma outra coisa que me perguntaram é aqui se TEA com hiperlexia, se o melhor método de alfabetizar é a partir do todo. Sim, que é o método global. É o que parece ter mais efeito para a pessoa com autismo, tá? É o que a gente vê por aí. Não que aquele ali não dê certo para aquele menino, ou que aquele outro tipo não dê certo para aquele. Eu digo em termos de população, grupos que foram estudados, parece que o método, se a gente puder chamar de método global, ele funciona mais para a pessoa com autismo de uma forma geral, não só para a pessoa com hiperlexia. Tem uma outra pergunta: como diferenciar a aprendizagem de mera repetição? Repetir é uma forma de aprender, então não dá nem para a gente dividir isso como se fosse ou aprende ou repete, né? Memória, nós entendemos memória como uma outra coisa, né? Então, a gente tem na questão comportamental, que é na perspectiva que a gente trabalha, inclusive dentro o próprio Tite faz isso, memória, ela está mais ligada ao comportamento de lembrar algo do que um substantivo, sabe? Uma memória, uma coisa só que eu possa pegar. O que eu vejo é como que eu mostro que eu estou lembrando e como que eu mostro que eu não lembrei, ou seja, como é que eu esqueço, né? Então, vocês precisam concordar comigo que aquele que memoriza é melhor do que aquele que não. O que a gente precisa fazer é entender onde se aplica essa habilidade que ele usou, que você está chamando de memorizar. Se ele faz isso com outras pessoas, com outros materiais, com outros ambientes, usando a mesma coisa, nós dizemos que ele aprendeu, porque ele generalizou. Então, essa é uma forma da gente sair dessa rigidez que às vezes o autista faz, modificando o material, modificando a instrução, esvanecendo dica, justamente para abrir possibilidade dele ser mais engajado em algumas coisas, tá? Muito bem. Depois alguém pergunta aqui. Comente sobre autistas não verbais e alfabetização. Essa é uma outra história, tá? Problema de falar é uma coisa, ler e escrever é outra coisa, certo? O que a gente vê é que, usualmente, não verbais também têm um comprometimento cognitivo mais severo, no sentido de DI. Então, essas pessoas com DI parecem que não falam muito mais do que aquelas que não têm DI. Ou seja, existe uma correlação entre quanto menos se fala e comunica, maior a probabilidade de deficiência intelectual ou um quadro de autismo mais severo. Essa é a primeira coisa que a gente precisa avaliar. O estado original dessa criança, como é que ela chega para mim, tá? Agora, é possível, existe poucos casos, mas é possível que a pessoa que seja não verbal
ainda que não sendo verbal, ela vai aprender nas habilidades do que a gente chama de comportamento verbal, e ela pode aprender a fazer algumas relações. Não é a leitura fluente como uma pessoa que fala, mas algumas relações anteriores, as mais primitivas, as mais simples, pode ser possível que essa pessoa aprenda. O que a gente não pode é achar que o cara não fala e vai ser 100% alfabetizado igual uma criança que fala super bem. Isso a gente precisa estudar muito ainda, porque o número de pessoas que conseguem fazer isso é infinitamente menor, eu não tenho esse dado agora, mas é menor do que as crianças que falam. Existem alguns dados, existem essas crianças, mas elas, em proporção, elas são menor, o número, né, dessas crianças é menor do que aqueles que a gente vê que tem, né? Então, pode acontecer isso. Aí eu tenho mais uma pergunta aqui, qual é o melhor material para alfabetizar? Não sei, depende da criança, depende de quem estiver trabalhando, mas com estrutura ele é muito melhor do que um material sem estrutura. Então, quando a gente adiciona elementos ou quando a gente elimina elementos, quando a gente coloca instruções visuais, vai ficando mais legal e mais fácil para a criança entender o que ela vai fazer. Tá? Então, é importantíssimo estruturar material. Estruturação do ensino, gente, ensino estruturado, envolve o contexto de instrução, e não significa somente material estruturado, hein? Então, nada de oferecer material estruturado, com cara de material estruturado, sem ter contexto de ensino estruturado, sem ter instrução orientada, sem olhar, planejar até como é que você vai fazer essa instrução, tá bom? E aí eu tenho só mais uma aqui que eu vou olhar, que eu acho que eu até já respondi, que é aba e BNCC, como usar para tornar eficaz, transformando o que está lá em dados muito objetivos, pontuando item a item, habilidade a habilidade para cada indivíduo. Então, não para a classe de cidadãos brasileiros, mas para cada indivíduo, pegar o conceito maior que a escola está propondo e transformar isso em objetivos e metas concretas, em comportamentos que se possam medir. Aí, a gente começa a conversar um pouquinho mais. Além disso, pensar como é que eu ensino essas habilidades. Baseado nas evidências científicas, quais são os procedimentos que a gente vai propor e qual o planejamento de ensino que eu vou fazer para cada uma dessas habilidades. Certinho? Agora eu vou ler aqui, tá, gente? Vou tentar ver aqui se eu consigo, vou dar mais uns 15 minutinhos. Então, a gente tem algumas coisas aqui. A Tatiana falou, como ajudar criança autista com TDAH? Como é que a gente vai ajudar na alfabetização? Primeiro, eu precisaria ter absoluta certeza desse conceito de TDAH associado ao autismo. Tem aí algumas confusões. Às vezes, a criança vem com um baita de um autismo severo para mim, morrendo, assim, muito severo o autismo, e fala que ela tem TDAH também. Eu não tenho dados para dizer que aquilo é TDAH a partir dos critérios diagnósticos internacionais de TDAH. Só um parênteses aí. Como ajudar essa criança na alfabetização? Primeiro, nós já conversamos todo esse tempo agora com dados que você precisa considerar. Além disso, controle de hiperestimulação do ambiente, redução, diminui demanda muitas vezes para aumentar essa coisa de prestar atenção, operação motivadora, então, coisas muito motivantes para ela, com o reforço ajustado, talvez menos elementos numa tarefa e mais tarefas do que uma tarefa com 20 coisas, então 20 itens para ela copiar. É preferível 4 tarefas com 5 itens para ela trocar atenção, ser reforçada por isso e continuar trabalhando. Pode ser isso. Material estruturado e o que a gente tem na evidência. Então, a gente vai pegar o que tem na evidência, pegar a criança que eu tenho, caso as dois e falo, para esse menino é esse planejamento. Senão, não rola. Então, eu não conheço essa criança, Tatiane, para poder te dar uma dica mais direta com relação a isso, tá? Mas se você pegar bem aquilo que já está na evidência para criança com autismo, controlando o que o ambiente pode oferecer, dando instruções mais 1 para 1, a depender do que ela vai precisar, por tentativas discretas, vai por aprendizagem sem erro, vai, empresta lá das práticas com evidência, o que você acha importante, metas pequenas e rápidas. Não dá para fazer um planejamento anual para a pessoa, né? Para esses próximos 15 dias, o que a gente espera que ela faça, tá bom? Espero que você consiga.
Aí todo mundo está falando boa noite, pessoal, por vocês estarem aqui, muito obrigada. Adriana, oi Adriana de São Manuel, saudade de São Manuel, cidade boa aí. O pessoal está falando das evidências, isso é importantíssimo, sem evidência a gente não faz mais nada, né? A Luciene, um beijo, tá agradecendo pela live, obrigada. Josi Bambio, Josi, beijo, tá dizendo que ama o ensino estruturado, eu também, modéstia à parte, gosto muito. A Tatiane Cristina, volta a dizer, as pranchas de aprendizado são eficazes para autistas não verbais? Tatiane, eu não sei o que são pranchas de aprendizado. Na verdade, eu sei, mas eu me recuso a querer saber mais sobre isso. Porque prancha de aprendizagem não existe. Foi um termo que as pessoas inventaram a partir do que nós ensinamos 30 anos atrás sobre materiais estruturados. Então, vamos modificar esse termo. Prancha e pasta não existe. Isso é só um meio, uma coisa que eu vou pôr outra coisa em cima. Então, se é pasta, se é prancha, não me importa. Tô nem aí para prancha e pasta. O que interessa é o conceito que ele quer ensinar, que grau de estrutura está lá e como eu ensino isso. É mais importante. Então, se eu puder entender a sua pergunta, e agora eu vou fazer de conta que eu não tenho ranço de prancha e vou falar, sim, ajudam. Ajudam desde que a gente as elabore a partir da avaliação que a gente vai fazer. Então, o comportamento, ele precisa ter uma relação funcional para eu saber por que ele está fazendo aquilo e qual é a habilidade que eu quero ensinar. Aí, o que você chama de prancha, você e a torcida do Corinthians, tende a ter um pouco mais de função na vida da pessoa, tá bom? O pessoal está agradecendo, falando oi, obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aqui, a Valéria está perguntando qual é o livro da Camila. O livro da Camila chama Ensino de Habilidades para Pessoas com Autismo, é da editora Apres. Tá? Então, o ensino de habilidades, eu acho que eu coloquei aí em alguma referência, mas eu vou escrever aqui para vocês também. Então, eu vou pôr, é da Annelise, da Camila Gomes, eu vou escrever aqui, tá? Se alguém achar o link, vamos fazer o seguinte, se alguém achar o link, bota aqui, tá? Porque eu acho que é mais fácil do que eu escrever. O ensino de habilidades para pessoas com autismo, tem o passo a passo disso, é bem legal, e acho que é o ícone, assim, que a gente precisaria olhar nesse momento. Tem outros também, né, que ensinam passo a passo, inclusive o próprio passo a passo, o seu caminho, da minha saudosa professora Magui, doutora Marguerite Windholz, e também é bem legal, é clássico, né, quando a gente quer ensinar habilidades em pequenas porções. Camila com C, tá? A Cristiane está perguntando se é Camila com C ou com K, é Camila com C. A Grace faz um comentário, mas tudo isso pega doido quando a criança está 5 horas lá dentro da sala de aula. Concordo plenamente, ela não tem que ficar 5 horas dentro da sala de aula, Grace. Ela pode começar em pequenas porções, mas quem vai dizer isso é ela. Nós temos que fazer uma linha de base, observar o quanto ela aguenta, entre aspas, e a gente vai fazer um processo sucessivo de aproximação, um esquema de reforçamento para isso. Então, a gente tem que fazer um planejamento dessa criança voltar. Não é de meia em meia hora, não é de 2 horas em 2 horas, não é do começo ao recreio. Quem vai dizer isso é ela, na avaliação funcional que a gente vai fazer. Então, eu concordo com você. 5 horas para algumas crianças é muito mesmo. E ficar o dia inteiro, então, gente? Tem criança que sai doidinha de ficar o dia inteiro na escola, não dá conta de organizar isso, porque não tem comportamentos, entre aspas, produtivos para serem exibidos, né? O professor da sala de aula comum não fará treino de comportamento como prioridade, mas deveria, ele vai trabalhando a alfabetização. Eu corto os 2 dedos que ele não vai conseguir, Grace, infelizmente, ele não vai conseguir. Se for uma criança, entre aspas, boa, que a gente chama, funcional, com pouquíssimo atraso, ela consegue seguir de acordo com aquilo que a professora está propondo para a turma. Mas se for um menino severo e a professora ter a intenção de trabalhar o que chamam de alfabetização, né, não vai conseguir. E eu lamento informar que não vai conseguir. Porque vai faltar as habilidades essenciais, que a gente sabe que elas são importantes nesse repertório, né? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Marcelo está falando, beijo, Marcelo, saudade de você. Marcelo fala que a BNCC fica no muro com a inclusão, realmente fica no muro. Então, todo mundo que fala dela até fala, olha,
nós não esquecemos da educação especializada, da educação especial, da inclusão, porque ela está implícita aqui dentro. Eu até acho que sim, que ninguém deixaria de pensar na pessoa com deficiência. No entanto, o lance que a gente vê é procedimento, tecnologia, para o professor colocar isso em prática para uma pessoa que tem um problema de desenvolvimento. Eu penso que é isso que a gente teria que resolver, né? Deixa eu ver quem mais. Aqui, a Nath está dizendo, você acha que deveria ter uma BNCC somente para crianças com transtorno do espectro autista? Não acho que teria que ser uma BNCC, uma política pública específica, com toda certeza do mundo. Com toda certeza do mundo. A gente teria que ter políticas educacionais específicas para as pessoas que aprendem diferente. Né? A gente tem aí alguns resíduos, a gente tem aí alguns estudos chegando, muito próximos, da gente, felizmente, colocar algumas coisas em prática, mas eu não acho que a BNCC teria que ser exclusiva para o autismo, ou ter uma para cada, né? Mas a população brasileira ter um guia e um pouco mais de atenção para as... como é que a gente faria isso quando a pessoa não cumpre aquilo que o cidadão comum sem deficiência poderia fazer? Muito bem. A Joyce está falando que mesmo que a gente tivesse um auxiliar, falta conhecimento. Concordo com gênero, número e grau, Joyce. Capacitação desse povo, bota esse povo para estudar. Tem assim de gente querendo saber, querendo estudar. Tem muita gente que precisa ter esse tipo de informação. E não é uma coisa extremamente 100% leiga hoje. A internet está cheio de coisas, por exemplo, sobre equivalência de estímulos. Tem um monte de coisa que a gente... Mas não faz parte do currículo desse povo. Eu mesmo fui estudar equivalência de estímulos em 1999, 10 anos quase depois que eu estava aprendendo coisas na faculdade. Eu já estava no mestrado. Isso foi em 99, 2000. Então, as pessoas não têm essa formação básica, aquela coisa da base, isso num sistema macro, né? Desde criança pequena, as coisas vão chegando e vão subindo dessa forma. Mas a gente precisa pôr na cabeça de gestores que quem está em sala de aula, quem está em consultório, quem que vai ensinar essas coisas, precisa entender que tem coisas muito modernas e científicas que explicam aquilo que você vai fazer no seu lugar de trabalho, né? Então, vamos lá. Mariana quer saber se a live vai ficar salva. Vai ficar, ela fica salva. Ela vai ficar no nosso canal TV Fortea e fica no Face também, tá? A gente está migrando as nossas plataformas, todas elas para um único sistema, mas elas ainda ficarão lá e todas com absoluta certeza no canal do YouTube TV Fortea, que está com um monte de coisa já gravada para passar para vocês também. A aprendizagem de modelo remoto funciona melhor que modelo online? Olha, Edjane, o modelo online, ele tá meio atrapalhado. A gente está vendo aí, mas por que ele está meio atrapalhado? Para algumas crianças parece que funciona. Na verdade, não é para criança. Para algumas pessoas, olha o que a gente está fazendo agora. Modelo online é o futuro da humanidade. Não tem mais como a gente pensar que nós vamos sair de casa e assistir um curso com 500 pessoas num congresso, como a gente fazia antes. Goodbye isso. Então, agora, o sistema online veio para ser uma nova modalidade. A gente vai ter que conviver com isso de qualquer forma daqui para frente, pelos próximos 100 anos, para mais, né? O que a gente vê é que as pessoas são diferentes no seu estilo de aprendizagem. E tem algumas crianças com autismo mais grave, sempre elas, que elas não dão conta do que não é 3D, elas não dão conta do que não é tangível. Então, esse modelo online, ó, furado para muitas crianças para as pessoas. Eu garanto que vocês já ouviram falar, eu não dou conta de aula online, não presto atenção, prefiro presencial. Mas a gente tem o livre-arbítrio, né, livre-arbítrio, de treinar isso, depois de escolher isso. Eu falo, eu não vou fazer esse curso porque ele é online, eu vou fazer esse curso. Nós podemos escolher e treinar e nos forçarmos a ter habilidade. A criança com autismo não tem isso enquanto não aprender aquilo que vier, aquilo que está lá atrás e que virá pela frente depois. Certo? Depois, a Patrícia está perguntando, beijo, Paty, para você, deve estar frio aí no sul agora, hein? Um beijo pro pessoal do sul, que já deve estar ficando com frio. Um beijo pro pessoal do norte, que não deve estar com frio, mas aqui em Pira já está ficando. Uma criança de 6 anos, não verbal, mas com bom desenvolvimento intelectual,
Como alfabetizar? Não sei, não faço a mínima ideia. Primeira coisa, bom desenvolvimento intelectual, não sei o que é. Não sei o que é isso. Eu tenho que ter absoluta certeza que essa criança tem ou não um atraso para a gente poder pensar nisso, né? O fato de ser não verbal, como a gente diz, a literatura diz que ele não é um impeditivo, né? Ele acaba sendo um bloqueador, mas ele não é 100% impeditivo. Mas, sem avaliar, eu não saberia te dizer. Mas, por equivalência de estímulos, você vai conseguir criar um monte de relação com ela aí, de equivalências entre palavras e suas respectivas imagens, imagens e suas respectivas fotos, fotos e o som que isso tem. Quer dizer, são essas as relações mais importantes que a gente precisa ensinar, tá? Maria Alice, querida, Maria Alice Vatavuk, minha amiga do peito, mais de 30 anos aí na nossa luta, né, Mariazinha? Depois minha colega de sala, beijo para você, viu, Mariazinha? Boa resposta da pergunta referente à memorização. Aí, Mariazinha, tamo junto, hein? Saudade de você. Depois a Gisela tá falando, seria tão mais simples para as crianças e famílias, mas enquanto isso, vamos fazendo o trabalho de formiguinhas. Aleluia que a gente tem você aí também, viu, Gisela? Beijo para você, para suas crianças que são lindas, estão ótimas. Eu amo quando suas crianças vêm aqui. Depois, a Sol tá falando, estão me sinalizando aqui que meu tempo vai acabar. Eu vou tentar levar essas últimas perguntas aqui, tá? Sol tá dizendo, é importante a adaptação das atividades para incentivar a escrita? Ela é fundamental, Sol. Eu não vejo outra forma se não tiver estrutura na atividade. E aí, o lance é você saber como é que você vai ensinar isso junto, né? Então, eu tenho uma atividade e tenho um procedimento de ensino. Então, eu tenho o objetivo, o material, eu vou planejar isso, o material, e como que eu ensino isso. Aí, a gente começa a conversar sobre ensino com estrutura, certo? Mariazinha, Cláudia, tá com frio, a Cláudia tá com frio. A Eliane está dizendo, é um grande distanciamento entre quem segura o chifre do boi. Eu gosto muito desse termo, viu? Meus alunos que estão aí, estão em sala de aula, eu sempre falo isso, você pega o boi pelo chifre, então você tem que saber como manejar, né? Você precisa de ajuda para fazer esse manejo, porque não brota, nem o seu comportamento brota do além, nem a sua sabedoria é suficiente para resolver algumas coisas que você ainda não tem acesso, né? Há um grande distanciamento entre quem segura o chifre do boi e o entendimento fora da sala, que são os outros membros da escola. Concordo, piamente. Porque eu até poderia fazer uma enquete aqui, nós estamos agora com 208 pessoas em todas as redes, né? Porque a nossa live ela vai para todas as nossas redes ao mesmo tempo pelo streaming. Eu queria saber quem é gestor, quem é professor, quem é coordenador, quem tá... Porque normalmente são os professores que estão ali, segurando de fato o menino ali. E as pessoas muito na teoria, eu sei isso, porque eu já passei por esse momento, né? Então, o papel da coordenação da gestão da orientação é 100% fundamental, 100%. No entanto, desde que domine o que está falando. Se não tem domínio sobre o que está falando, está repetindo, dando lá o play em coisas que leu, e aí fica uma coisa super teórica, para não dizer que não vira meme, né, gente? Porque às vezes vira até meme isso. Então é sacanagem. É tentar todo mundo fazer a mesma leitura da situação que a gente está estudando, né? A criança que a gente está estudando. A França, oi, França, tudo bem? Minas Gerais, Itabira. A aplicação de materiais estruturados sem olhar para aquele aluno e suas necessidades tem sido uma prática comum na escola. Concordo e também acho que isso tem que acabar, né? Excelente explicação de material estruturado e ensino estruturado. Valeu, obrigado, viu? A Viviane está dizendo que é professora. Oi, Viviane, pessoal de Pira aqui, um beijo para vocês. Professora de AE, muito difícil ser ouvida. E deveria ser uma das primeiras a ser ouvida. É quem trabalha no AE. Quem trabalha na sala de contraturno, quem deveria, inclusive, dar orientação mais sistematizada para a sala de aula, porque é o professor especializado. O professor de geografia, gente, não é 100% obrigado a saber procedimento de ensino, manejo, planejamento de reforçamento, escolha de preferência. Ele não precisa saber isso, porque não estudou isso. Vai estudando agora, porque agora todo mundo tem que saber. Mas a professora de AE
tem, teoricamente, mais formação para poder orientar o professor de sala de aula. Eu posso ter mais... Eu sou incapaz, gente, de ensinar qualquer outra coisa que não seja da minha área. Eu não sei ensinar uma criança com 5 anos de idade como é que faz. Eu não sou professora de criança. Eu sei ensinar comportamento humano, mas eu não sei fazer coisas que quem estudou para ser professor faz. Então, é um lance de ensino colaborativo entre todos que eu vejo como uma grande saída, né? Uma grande solução aí para o nosso mundo aí que a gente está agora. Aí, ó, a Mari está concordando comigo. Mari, um beijo para você, Florianópolis. Aí é o especialista. É exatamente o que eu falei. E ele, como especialista, deveria saber orientar os demais professores. Também acho. Não sei pontuar em que nível está a formação de professores de AE, né? Nem de coordenadores dessa área. Mas o que eu vejo, eu já fiz treinamento só para profissionais de AE. E dali pulverizam-se as orientações nos microespaços. É uma saída, parece ser um modelo, né? Então, vamos ver. Muito bem, minha gente. E aí, só para terminar aqui, tá? O tratamento, a Edneia está dizendo, o tratamento ideal a ser fornecido a essas crianças leva em consideração as necessidades individuais, bem como de seus familiares. É isso aí. Isso a gente chama de avaliação. Avaliação funcional do comportamento. É aquele onde a gente levanta o que está acontecendo, em que circunstâncias está acontecendo, que repertório que ele tem, que armazenamento ele já tem de coisas naquela reserva, que excessos ele tem, o que a gente vai modificar primeiro, quais são as metas mais importantes a serem medidas primeiro, e outras que eu posso esperar depois, porque essas aqui abrem a porta para esses aqui aparecerem. Então, o que eu preciso imediatamente levantar como objetivo de vida imediata agora? Então, se eu quero que ele seja um engenheiro civil lá na frente, para isso, ele tem que olhar, sentar, imitar, me estender ou me ouvir, porque senão não vai ser engenheiro civil. Lamento informar. E isso a gente faz desde pequenininho. Receber o diagnóstico, modelos de intervenção precoce, crescer um pouquinho mais, ensino de todas as habilidades que a gente quer. Por isso que quem trabalha com o TIT, as pessoas acham que TIT só faz pareamento, gente. Material estruturado é só fazer pareamento. Não é só fazer pareamento, mas faz muito para ensinar justamente essas relações de equivalência, que é o que fundamenta o ensino dessas condições. Já tem teoria explicando isso, né? A gente já sabe o que vai acontecer por aí. Então, a gente espera que vocês consigam levar isso para frente, né? Daqui de hoje, a partir de hoje para sempre, né? Que é o que a gente espera a partir da live que a gente está fazendo aqui. Esse é um estudo que a gente está fazendo. Tem alguns alunos meus trabalhando em algumas pesquisas, essa é uma delas que a gente está trabalhando. Eu trouxe só um recorte de algumas coisas. Tem algumas outras pessoas trabalhando em cima do que a pesquisa mostra, né? Porque aí a gente vai ter dado real, de verdade, o que a pesquisa está dizendo. Porque pode ser bolinho de bacalhau, pode ser muito bom para uma determinada coisa, mas se eu não tenho pesquisa dizendo o efeito do bolinho de bacalhau sobre um grupo de pessoas, com que delineamento que foi feito, que resultado eu consegui, como é que eu monitorei isso depois de estudos de follow-up, aí o bolinho de bacalhau vai ser só gostoso. E nem tudo que é gostoso faz bem. Então, não dá para eu dizer que bolinho de bacalhau é bom. Mas eu consigo dizer que dipirona faz isso para quem tem dor de cabeça, por exemplo. Né? Porque a gente já tem pesquisa para isso. Certo? Aqui, Campo Silvia. A Silvia está dizendo, por isso a necessidade do planejamento. PEI, a gente fala de PEI muito, tem um curso no Forte, inclusive, só de PEI, né? Porque a gente trabalha muito isso. E aí o pessoal tá sempre falando, oi, tudo bem, que legal. Aí, Cláudia, beijo, apertei sem querer você, Cláudia. Mas, Cláudia, grande companheira da gente, replicadora das nossas coisas, assim como muita gente que está aqui. A Cláudia está falando das práticas baseadas em evidências. Hoje isso está meio na moda, né, gente? As pessoas estão falando muito de práticas baseadas em evidências. Graças a Deus, aleluia, oremos, porque são elas que me dão evidência para eu fazer uma determinada prática, o que não significa que nunca mais você vai fazer outras coisas. Você vai aproveitar aquilo que você faz e colocar o que a evidência está dizendo ali dentro, né? Então, você vai ter uma aula de, sei lá, balé.
Então, balé, ela tá dentro de um exercício físico, vamos colocar assim, que seria a prática baseada em evidência, mas o balé em si não é 100% evidente. Mas eu posso pegar o balé e incorporar as práticas baseadas em evidência dentro da aula de balé, né? E a criança vai aprender usando, por exemplo, sei lá, modelação, que é uma prática baseada em evidência. Certo? Então, inclusive, tem agora o lançamento foi bom a Cláudia falar isso, do nosso pré-lançamento do curso online sobre práticas baseadas em evidências. Começa dia 15 de maio, agora no Fortea. Então, já dia 15 começa, a turma tá entendendo como legal, assim. Então, eu espero que fique bem, assim, são 12, 13, 14 aulas, 12 módulos, mas, não, são mais, quase 15 aulas dentro de 12 módulos, onde a gente mostra as práticas baseadas em evidência, e com exemplos, tem alguns colaboradores que participaram, quem está aqui que eu lembrei, a França, a Marielle, a Cláudia, não me lembro quem mais está aqui que participou, mas a gente tem muitos colaboradores nesse curso de práticas baseadas em evidência. Dá uma olhadinha lá no Fortea, gente, que aí acho que ajuda um pouquinho vocês também, certo? Então, gente, eu acho que eu vou encerrando aqui, tá? Queria agradecer muito por vocês estarem aqui comigo de novo. O estudo, a gente gosta de mostrar aquilo que a gente tem como comprovar. Curtam a nossa página, agora eu vou fazer aquilo que todo youtuber faz. Ativa o sininho da notificação para receber. Curta a nossa página, siga a gente lá. O Instagram não faz a transmissão, porque o Instagram tem muitas funcionalidades muito baixas, a gente prefere as do streaming que a gente usa por aqui, nas redes do Face e YouTube, mas nós temos as nossas redes no Insta também, @Fortea Educacional, o TV Fortea, nós estamos começando agora uma série de programas no TV Fortea, que chama Com a Palavra, onde eu vou fazer umas entrevistas nos locais, tal, então a gente precisa seguir o canal aí, porque a gente é pequenininho, a gente está começando com essa coisa de YouTube agora, ainda que as outras redes já estejam bem grandes, tá bom? Beijo para você, um abraço a todo mundo, obrigado por terem participado, a gente se vê por aí, fortea.com.br. Um beijo, boa noite, tchau, tchau.